Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa tarde, eu gostaria de trazer uma lição muito importante para os nossos dias, que eu quero tratar sobre a parábola do Lázaro, do rico e do Lázaro. Por que eu estou trazendo esse ensino, que eu vou estar lendo aqui essa parábola, porque eu quero trazer esse ensino? Eu quero trazer esse ensino para poder alertar, né, os nossos irmãos, as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, que não é tempo de buscar os prazeres desse mundo, que já não é mais tempo de buscar os prazeres desse mundo, de querer buscar riquezas materiais, que nós não devemos buscar os valores que o mundo considera importante, né? Porque nós sabemos que as pessoas elas querem buscar valores nesse mundo, né? Ou seja, sucesso, fama, né? Querem buscar riquezas, construir o diabo, quando apareceu ali para Jesus, ele ofereceu todos os reinos do mundo. Falou assim, ó, tá lá em Mateus capítulo 4 e também tá em Lucas capítulo 4. Ele falou assim, se você me prostrares e me adorares, darei todos os reinos do mundo, porque a mim foi dado, né? Quando Adão e Eva negligenciaram as bem-aventuranças que ele tinha lá no paraíso, né? Inclusive aqui na parábola do Lázaro também vai falar de um paraíso também. Eles negligenciaram as bem-aventuranças ali no Éden, no paraíso, né? Eles perderam, né? Perderam a vida eterna, né? Aí Jesus ele teve que vir aqui ao mundo, né? Para poder dar testemunho da verdade, para que todo que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E o que aconteceu? O diabo usou, falou, ó, se me prostrarem e adorares, darei todos os reinos do mundo, porque a mim foi dado, né? Mas o que Jesus falou assim, falou assim, expulsou o diabo e falou assim, está escrito, ao Senhor, o seu Deus, apenas adorarás e apenas ao Senhor prestará culto. Não foi o que Jesus falou? Essa parte ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano é o versículo 16. Eu vou pegar aqui, um momentinho só, porque nós temos que nos afastar da sedução que há no mundo. Eu falo isso porque todos nós somos o mundo tenta nos seduzir, né? E a sedução do mundo é para nos tirar da presença de Deus. Vou colocar reparante aqui, que está escrito, quer ver? Deuteronômio 6, capítulo o 13. Tema o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Quer dizer, só o Senhor preste culto. Tema o Senhor, o seu Deus. Temer é você obedecer ao Senhor Deus de forma reverente e respeitosa. Esse é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não é o temor culposo. O temor culposo é você pecar e fugir da presença de Deus. Temor é você obedecer a Deus de forma respeitosa e reverente. É o princípio da sabedoria. E está falando aqui, tema o Senhor, seu Deus, quer dizer, obedece a palavra de Deus de forma reverente e respeitosa, que é o princípio da sabedoria, e é só ele preste culto, só o Senhor preste culto. Por quê? Porque Jesus é o Espírito Santo, o Espírito tem ciúmes. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, está escrito assim, adúlteros e adúlteras, e outras traduções está escrito, infiéis, adultos e adúlteros, não sabeis que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Pois quem quiser constituir amigo do mundo, se faz inimigo de Deus.
Ou seja, é o adultério espiritual. Você não pode servir a Deus e às riquezas. A avareza é um tipo de idolatria. Tudo que você coloca no lugar de Deus é o seu ídolo. Se você troca a presença de Deus, troca obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, aquele que me ama é o que ouve as palavras e obedece, está lá em Evangelho São João, no capítulo 14. Então, se você troca a obediência à palavra de Deus pelo prazer ilícito, se você troca a obediência à palavra de Deus por um divertimento, eu não estou falando, irmão, que você comer, a pessoa casar, é errado. Não, o casamento é bênção, está lá em Gênesis, né? Que é o bem bom, né? É o casamento. Os alimentos também são santificados pela palavra. Porque você pregar contra o casamento e contra comer alimentos, isso aí é uma seita chamada ceticismo. Que é heresias que proíbe o casamento e comer certos alimentos. Isso é uma heresia chamada, que envolve o ceticismo, né? Isso é uma doutrina que destrói como câncer. É uma doutrina que leva à apostasia. Agora, assim, o que eu falo, que nós devemos fazer, é o que a palavra de Deus diz. Nós temos que buscar o Senhor de todo o coração, colocar Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais serão acrescentadas. Mas a Bíblia fala sobre o perigo do dinheiro, das riquezas mundanas, terrenas. A Bíblia nos exorta a buscar riqueza espiritual. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado da força. O que é que você tem feito para entrar no reino do céu? Você tem lido a Bíblia constantemente? Você gasta boa parte do seu tempo lendo e estudando as Escrituras, meditando as Escrituras? Ou você gasta boa parte do seu tempo assistindo televisão, Netflix, no Facebook, no WhatsApp? Ou você gasta boa parte do seu tempo na praia, nos parques? Ou você gasta boa parte do seu tempo, com conversas fúteis? Porque a Bíblia diz que existem riquezas terrenas e riquezas espirituais. Riquezas, aquilo que você mais valoriza é o que está no seu coração. Aquilo que você mais valoriza é o que está no seu coração. A Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores. Ou você odia um, amar o outro. Então, assim, o mundo está seduzindo as pessoas. Então, assim, o que eu quero passar para os irmãos é que não é tempo de mais perder tempo. Perder tempo com a futilidade dessa vida, com os prazeres dessa vida. Né? O inimigo, ele tem a maior arma que o inimigo está usando ultimamente é o entretenimento. Por quê? Porque as pessoas estão trocando tempos de comunhão com Deus, na oração, na leitura da palavra, na meditação, com coisas fúteis, coisas que não vão entrar no reino do céu, que não vai ter no céu. O rico aqui na parábola, ele tinha tudo, ele tinha conforto, tinha tudo que o mundo pode oferecer. Jesus falou também lá em Mateus capítulo 16, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então, assim, eu não estou falando que riqueza é pecado, não é. O problema é você colocar o coração na riqueza, a riqueza ser o seu Deus. Esse que é o problema. Porque a pessoa pode ser pobre, ganhar menos que um salário mínimo, mas se ela amar a riqueza mais do que Deus, esse salário mínimo mesmo assim continua sendo o Deus dela. E um rico ter muito dinheiro, ter milhões na conta bancária, mas esse dinheiro não for o Deus dele, o Deus dele é o seu Jesus, então não é pecado. Zaqueu era um homem rico, mas o coração do Zaqueu não estava na riqueza. Então, assim, agora eu quero falar
Agora eu vou ler o texto aqui para dar mais explicações, tá? Porque nesse texto eu vou falar do inferno também, que é todos que amam que tem um Deus no lugar do Senhor Jesus vão para o inferno, tá? Deixar bem claro aí o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e via no luxo todos os dias. Púrpura é um tecido muito caro. Inclusive lá em Atos capítulo 16, Lídia, ela fabricava tecido de púrpura. Ela de Tiatira. Diante do seu portão foram deixados um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Então, esse Lázaro não é o Lázaro que Jesus ressuscitou lá no Evangelho de São João, capítulo 11. Isso aqui é outro Lázaro, é uma história, uma história assim, não é uma parábola porque não é um ensinamento. Assim, você pode ver que nesse texto fala que o rico ele viu Lázaro ao lado de Abraão, no seio de Abraão. E lá quando nós fomos para o paraíso, nós não vamos ver as pessoas lá no inferno e as pessoas não vão ver a gente. Então aqui, diante do seu portão foram deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Então ele ansiava comer as migalhas diante do seu portão, e ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Ele ansiava comer o que caía na mesa do rico. A Bíblia diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Quer dizer, quem tem muito nessa vida aqui, quem colocou o coração nas coisas desse mundo, vai ser o último, vai ser lá no inferno. E quem colocou Deus em primeiro lugar, vai ser o primeiro, vai estar lá no céu, lá, em primeiro lugar, junto com os salvos. Continuando aqui, e ele sabe comer do que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Lembrando que esses cães que iam lamber as feridas de Lázaro, não são os pets de hoje em dia, carinhosos, não. Eram cães ferozes que comiam carniça e eram violentos lá em Israel, que as pessoas fugiam dele. Eram cães ferozes, muito perigosos. Quando fala lá em Mateus capítulo 7, não dê o que é sagrado aos cães, nesses pets carinhosos, são cães perigosos, são até meio selvagens esses cães aí. Andavam em grupos e era perigoso ter contato com esses animais aí. Então eram animais muito perigosos. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então o Lázaro morreu, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico teve um sepultamento, né? Vamos lá. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, um monte só. No Hades, onde estava sendo atormentado, o Hades em grego é o inferno. O Hades em grego é o inferno. E em hebraico é Sheol. Hades. O Hades em grego é o inferno. Em hebraico é Sheol. E depois eu vou falar sobre o Guiena. E olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Olha, quer dizer, aqui na terra ele não tinha misericórdia, né? Porque o mendigo foi deixado na porta dele, ansiava comer as migalhas, ele não tinha misericórdia. Olha, mas lá no inferno ele estava pedindo misericórdia.
Então chamou para Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que já molhe a ponta do dedo na água. Quer dizer, não tinha misericórdia dessa vida, nesse mundo. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que o amor não faz mal ao próximo. Se você adultera, você está fazendo mal ao próximo. Se você furta, você está fazendo mal. Tudo que você, todos os desejos egoístas é mal contra o próximo. Eu vou pegar aqui para que os irmãos possam entender, porque as pessoas assim, falam assim, que se a pessoa está fornicando, ela não tá fazendo mal, ela está fazendo mal sim, é maldade. Tudo que se refere ao pecado, à impiedade, é maldade. Fornicação é maldade. Eu vou pegar aqui rapidamente aqui, para que os irmãos possam entender. Porque a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Então eu vou mostrar aqui que a gente não pode pensar assim que o meu pecado é só a mim mesmo, não estou afetando outras pessoas. Quando você peca sexualmente, você está causando mal à sua família e à sociedade. Então, assim, quando o Adão pecou, o pecado chegou a toda a humanidade. Então, e a natureza, ela geme por causa do pecado da humanidade. Vou mostrar aqui, olha, está escrito aqui, ó. O amor ao próximo e o fim dos tempos. Um minutinho só. Não devo nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quem adultera, quem fornica, quem pratica sexo fora do casamento, quem cobiça sexualmente, cobiçar é desejar com os olhos também, está fazendo mal contra o próximo. Tá? Por isso que é rebelde, é inimigo de Deus. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Despertar da letargia mental, do entorpecimento, de ser entorpecido pelo mundo. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revistamos as armas da luz. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixamos de lado as obras das trevas e estamos das armas da luz. Deixar as obras das trevas é deixar as obras que é feito nas trevas, que é o pecado, que é um contraste com a luz, que são a santidade. Luz, o fruto da justiça é a luz, é a santidade, é a piedade e a santidade. Agora, assim, as trevas é o pecado. Comportemos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias, comportemos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como os desejos da carne. Se revistam do Senhor Jesus Cristo, se revistam da palavra de Deus, de santidade, de pureza e justiça. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não fiquem premeditando em como satisfazer os maus desejos da sua natureza humana. Em como ficar fornicando, adulterando, assistindo pornografia. Voltar lá. Então aqui então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Chamou pai Abraão. A Bíblia diz lá, ele é para Abraão, mas não é assim, pegar para não entender, está em Romanos 8, João capítulo 8, porque nem tudo que diz o crente verdadeiro não é aquele que obedece. Vou pegar rapidinho aqui, João capítulo 8, que ele vai falar, tem uma disputa aqui, diz aqui, diz quando eles aqui, e Jesus, disse aqui, um só, o versículo 19, agora lembrei agora. Abraão é nosso pai, respondeu eles.
Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam a obra que Abraão fez. Quer dizer, olha aqui, ó, Abraão é nosso pai, respondeu eles. Disse Jesus, se você fosse filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. É o que ele falou aqui, ó, Abraão, ele falou aqui, ó, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que nós vamos molhar a porta do meu dedo. Quer dizer, olha aqui no versículo 39 de João. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Então esse homem aqui, ele chamou pai Abraão, mas ele não era filho de Abraão, porque ele não fazia as obras que Abraão fez. Quer dizer, não praticava justiça. Então assim, tem muitas pessoas, aquele que ama Jesus, aquele que é filho de Deus verdadeiro, é aquele que obedece, não é aquele que tem título de crente, não. Vamos lá. Mas Abraão respondeu, porque lá no inferno lá, tem muitos crentes que desviou e está lá no inferno lá. Mas está lá no inferno por quê? Porque só tinha o título de crente, mas não era filho porque não obedecia a palavra de Deus. Vou pegar aqui, porque vou mostrar que aí já, que eu estou dando isso daqui, já mostro aqui, já, para a pessoa saber que está na Bíblia. Todos esses ensinamentos estão na Bíblia. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Respondeu Jesus. Olha aqui, ó. Estou falando quem ama Jesus é o que obedece. Quem obedece que é filho de Deus. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Quer ver, ó? Quem tem os meus mandamentos e desobedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei. Então, assim, nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pega aqui, aqui, ó. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Por quê? Porque tem um abismo intransponível. Ou seja, quem está no inferno é por toda a eternidade, não tem mais jeito. E quem está no céu é salvo para sempre. E, por isso que falou abismo, é um obstáculo intransponível. Então quem está no céu está por toda a eternidade. E quem está no céu é por toda a eternidade. Agora que ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Pela primeira vez, ele se mostra solícito por outras pessoas, né? No caso, foi os 5 irmãos. Aí ele fala, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então está falando assim, ele respondeu e disse, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles avisem. Irmãos, deixa que eles avisem, isso é conversa fiada. Lázaro ressuscitou, estou falando do Lázaro agora do Evangelho de São João, capítulo 11. Jesus falou, tira a pedra, tira a dureza do coração, porque as pessoas não querem saber da palavra, porque é da dureza do coração. O pecado tem endurecido o coração das pessoas, e por isso o Evangelho é pregado e as pessoas não querem saber. E por quê? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 9, vou pegar com isso aqui. Então o pecado está, assim, quem que Jesus restou? Lázaro lá. E depois queriam matar Lázaro, os judeus queriam matar Lázaro, porque por causa de Lázaro, muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Então, Lázaro já estava morto há 4 dias,
tira a dureza do coração, tira a pedra. Eles restauravam e mataram Jesus, restauravam, e não creram. Lázaro testemunha, estava no inferno, 4 dias já estava no rádio, não é lá no tormento eterno, na sepultura. Restou Lázaro e não creram. Essa é a conversa fiada. Se a pessoa morta 4 dias, alguém ressuscitar ele pelo poder do Espírito Santo, a pessoa não vai crer. Porque se a pessoa continuar com o coração duro, mesmo que a pessoa é uma pessoa, não vai crer. E o Evangelho, se o Evangelho não convencer do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa não vai crer. Porque não é ver a pessoa que ressuscitou e crer. A pessoa tem que ter o coração transformado pela palavra de Deus. Porque se a pessoa vê uma pessoa que ressuscitou por 4 dias e não tem o coração transformado pela palavra de Deus, ela não vai obedecer a palavra de Deus. Ok, e eu pego aqui rapidamente aqui. E isso aqui está acontecendo e já está acontecendo já, tá? E o evangelho não está produzindo mais efeito das pessoas porque o coração já está de tal forma, mas sabe o que é? É já Deus já separando os salvos dos perdidos. Hoje é uma palavra forte, mas é a verdade. Porque as pessoas as pessoas vão querer bater na porta e não vão conseguir entrar. Não vai conseguir, porque não tem jeito. O coração endurecido pelo pecado, a pessoa não vem para Jesus. E o pecado está aumentando e as pessoas não vão ter que saber mais, não. Pega a deixa eu. Ó. A vida desse perverso, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 em diante. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar, rejeitaram a palavra de Deus. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. É Deus que envia. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Então está escrito aqui, pois eles rejeitarem a palavra de Deus, por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer a fim de que creiam na mentira e sejam condenados. Sabe o que é? Deus vai entregar as pessoas ao pecado porque elas não creram na verdade. Então assim, se eu vou pegar rapidamente aqui Romanos capítulo 8, capítulo 1, porque Deus está entregando ao pecado para as pessoas para se crer na mentira e não sejam salvos. Porque estão rejeitando a palavra de Deus, é isso que está acontecendo. Então não rejeite. Senão você não vai conseguir entrar no reino social. Assinando isso aqui. E aqui, ó. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porquanto Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles trocarão a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pastos, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza. Por isso Deus, por isso rejeitar a palavra de Deus, por isso rejeitar o Evangelho, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos. Por eles rejeitaram a palavra de Deus, o conhecimento que poderia libertar. Por isso Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram o Evangelho pela mentira, pelo pecado, pelo engano do diabo, pela sedução, pelos prazeres sexuais, pelo prazer mundano. E adoraram e serviram as coisas a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Adoraram o mundo em vez dos criadores. Adoram as coisas criadas que Deus criou em vez do Criador.
porque fizeram das coisas criadas no ídolo deles. Por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas. Até só as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por contrário à natureza. Eles mudaram a natureza quando deixaram de adorar ao Criador e adoraram a criação. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Por isso, ter deixado o uso natural com Deus de adorar o Deus e adorar a criação, Deus também entregou eles ao curso antinatural de homem com homem e mulher com mulher. Ainda mais, visto que desprezaram o conhecimento, ainda mais que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição, ainda mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conhecendo o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem o mal, não somente continuam a praticá-los, mas também aprovam aqueles que as praticam. Apoiam aqueles que praticam para se sentir bem com o seu erro, com o seu pecado. Amém, meus irmãos? Forte abraço. Fique com Deus.